Estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Depois do rápido intervalo, quero agradecer, tá certo? O pessoal que está conosco, a sua audiência. Quero ir até a redação do portal Gazeta Web. Também abraçar todos que nos acompanham neste exato momento, né? Meu amigo Marizia e todos que formam aí também o portal gazetaweb.com. Muito obrigado mais uma vez pela parceria, tá certo? E você, internauta, que em qualquer ponto do planeta nos acompanha, também receba o nosso forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de todas as manhãs aí nesta parceria com todos nós da TV Mar Canal 25, tá certo? Lembrando que no decorrer do dia, uma programação genuinamente local, você vai poder acompanhar também muitas atrações aqui no decorrer do dia na programação da sua TV Mar. Olha, nos dias 30 e 31 de outubro, acontece em Penedo, na Casa da Aposentadoria, a partir das 9 da manhã, o primeiro seminário de pesca artesanal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Nós vamos conversar a respeito desse assunto diante de um cenário também que é preocupante quando se fala do Rio São Francisco e outras diretrizes que serão apontadas neste seminário, com Marcelo Ribeiro, ele que é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Marcelo, muito obrigado inicialmente pela visita. Você que é uma pessoa querida por todos nós. Gostaria que você falasse, né, o papel importante deste seminário, quando serão discutidos, inclusive, condições de pesca artesanal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos. É exatamente como você acabou de falar. A pesca, principalmente a pesca artesanal, é um dos principais vetores de desenvolvimento das comunidades tradicionais do Rio São Francisco. É uma atividade ancestral, né, que é praticada há séculos e que vem paulatinamente, infelizmente, declinando em função de diversos fatores, principalmente a questão da poluição, a diminuição do pescado, espécies invasoras, enfim. Então, tudo isso vai ser motivo de abordagem técnica, né, com profissionais de várias universidades. Nós temos profissionais aqui da Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pernambuco, enfim. São diversos pesquisadores, estudiosos, que vão se debruçar nesses 2 dias e também, evidentemente, com os pescadores, que é o público-alvo, né? Começa amanhã e vai ser dia 30 e 31, né, deste mês, não é isso? Na Casa da Aposentadoria, ali na histórica, né, na belíssima cidade de Penedo. Certo. Marcelo, explica pra gente o envolvimento, a participação das pessoas. Quem de influência, representantes do governo, já confirmou presença neste seminário? Quem já confirmou a participação? Bom, nós temos esses pesquisadores, né, porque é um evento de cunho técnico, científico. Opa. Então, evidentemente que esperamos que os prefeitos, né, o prefeito Márcio Beltrão já confirmou a sua presença, vai prestigiar o evento. Outros prefeitos também disseram que vão participar, mas o que nós queremos efetivamente é uma discussão de cunho técnico-científico. Né? É claro que a participação da sociedade, dos políticos, é importante, dá prestígio, dá visibilidade ao evento, mas o que nós queremos é discutir alternativas para incentivar a pesca artesanal, proteger, né, essa comunidade que é tão carente, tão necessitada, né, de amparo, de aspectos legais. Hoje nós nos debruçamos aí com problemas seríssimos, como essa recente, né, questão do óleo, que está atingindo a foz do Rio São Francisco, enfim. Então, nós queremos debater de uma forma inteligente, de uma forma integrada, sem partidarismos políticos, no sentido de propiciar melhores dias para os pescadores artesanais na Bacia do São Francisco. Haja vista que nós temos aí 641 mil quilômetros quadrados, é o tamanho da bacia, temos 90 rios que são perenes, temos cerca de 68 rios intermitentes, então é uma bacia complexa, 504 municípios, né, quase 10% de todos os municípios do Brasil. Então, realmente uma bacia gigantesca, 5 estados, se nós contarmos também com o estado de Goiás, que tem uma pequena parcela, o Distrito Federal, aí já se somam 6 estados, enfim. Então, é uma região altamente significativa, que tem uma importância com o produto interno bruto significativo e que também tem problemas que nós queremos, enquanto Comitê do São Francisco, discutir, enfrentar e criar soluções para minorar as agruras, né, dessa comunidade que é tão carente, que precisa de todo o apoio, de todo o incentivo. Marcelo, nós estamos conversando a respeito do seminário de pesca artesanal, né, que a cidade de Penedo vai receber amanhã e depois de amanhã, né, dia 30 e dia 31 de outubro. Mas, além da participação dos técnicos, eu vejo que também é de fundamental importância a participação dos próprios pescadores, né? Isso também está confirmado, a participação dos pescadores, esses que dependem diretamente da pesca artesanal para poder sobreviver? Sem dúvida, Viderlan, você abordou uma questão fundamental.
Nesse primeiro dia, ou seja, amanhã nós vamos ter exatamente esses debates técnicos, mas na quinta-feira as delegações dos diversos estados, né, que compõem a Bacia de São Francisco, ou seja, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e mais Goiás, né, com essa pequena parcela. Sim. Então, essas delegações vão debater entre si, né, para extrair, né, os seus anseios, as suas demandas e, consequentemente, que nós possamos, mediante, né, auscultar, entender os problemas, nós possamos, enfim, encaminhar soluções dentro, evidentemente, da nossa prerrogativa. Nós não somos governo, né, o comitê, muita gente não sabe o que é um comitê de bacia, mas é um ente paraestatal, né, que lá dentro você tem os 3 segmentos, os usuários da água, o poder público e a sociedade civil. Então, dentro lá, a gente discute de uma forma equilibrada, democrática, que todos têm o poder, né, de dizer a sua opinião, opinar, e a partir daí, desse embate de ideias e opiniões, a gente poder extrair soluções para resolver e enfrentar os graves problemas do Rio São Francisco, que são do conhecimento de todos, né, do Brasil. A questão realmente do assoreamento do Rio São Francisco também é outro tema preocupante, né, Marcelo? Sem dúvida. Tem vários temas, né? A questão da poluição, né? A questão do esgotamento sanitário, enfim, são vários problemas seríssimos, né, graves, que precisam ser discutidos, precisam ser enfrentados. Essas questões relacionadas ao que nós estamos acompanhando, né, das tragédias ambientais, como as manchas de óleo, que também já chegou ao Rio São Francisco, quando se fala da Foz, né? Isso também tem sido acompanhado de perto por vocês do comitê? O que é que tem sido feito além do seminário para poder fortalecer e tentar encontrar respostas? A sociedade tem clamado, Marcelo, por respostas, né? Sem dúvida. Infelizmente, ainda, o próprio governo federal ainda não apresentou a origem desse vazamento. Existem especulações, né, existem hipóteses, mas uma resposta concreta, infelizmente, ainda não nos foi dada, né? A Marinha está se debruçando, né, sobre isso. Existem algumas, como eu falei, hipóteses, mas, infelizmente, a origem, né, a autoria desse crime, né, desse ecocídio, ainda não foi deslindado. Mas o fato é que nós temos acompanhado a própria Agência Nacional de Águas, que controla a vazão do Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco é um rio regulado, né? Existem diversos reservatórios, como Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso, principalmente Sobradinho, que controlam a vazão do rio. Então, o que a ANA fez? A ANA, no intuito de levar essa mancha de óleo de volta para o mar, porque havia a iminência e alguns estudos já apontavam que essa mancha de óleo estava adentrando na calha do São Francisco, aumentou a vazão, que era uma vazão de 800 metros cúbicos, aumentou para 1.300 metros cúbicos, ou seja, empurrando a mancha para o mar. De volta. E ainda essa semana recebemos a informação de que a ANA aumentou mais ainda a vazão para 1.800 metros cúbicos. Já aí uma outra questão. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou a vazão. Exatamente. Mas no sentido de aumentar a geração de energia elétrica por conta da diminuição das fábricas, das usinas eólicas. Estão diminuindo, é um problema sazonal, né? Sim. Diminui o vento e, evidentemente, para compensar, precisa gerar mais hidroeletricidade. Marcelo, a respeito nós estamos conversando aqui com o Marcelo Ribeiro, ele que é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, falando do seminário que Penedo irá receber, né, amanhã e depois de amanhã, né, ou seja, na quarta e na quinta-feira, dia 30 e 31 de outubro, né, o primeiro seminário de pesca artesanal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Quando se fala também da pesca artesanal, uma outra problemática que também chama muito a atenção é o seguro defeso dos pescadores. Perfeito. Isso também será tema no seminário, vocês separaram entre os temas esse espaço para poder debater a questão do seguro defeso dos pescadores artesanais? Nós vamos deixar que os pescadores eles apresentem suas demandas. Eu não tenho a menor dúvida que esse tema vai aflorar, né? É um tema que virá porque é um tema sensível, né? Se trata da própria sobrevivência dos pescadores, na medida em que, apesar do São Francisco não ter o seu chamado defeso, ou seja, um período de proibição da pesca, diferentemente como tem no mar, né? No mar você tem um período de defesa do camarão, ou um período de defesa da cata do caranguejo. No São Francisco isso não existe, mas existe sim uma diminuição da produção pesqueira, uma paulatina diminuição e, consequentemente, o seguro defeso também é um tema muito sensível e eu tenho certeza de que as delegações vão debater esse tema
e que nós possamos, enfim, mediante a provocação desses pescadores, encaminhar as soluções e aquilo, promover uma interlocução com o governo federal, com as autoridades que são responsáveis pela liberação do seguro-defeso, no caso o Ministério da Agricultura. Nós sabemos, por exemplo, eu estive sexta-feira em Aracaju, por uma audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, em função da situação gravíssima, né? Porque os pescadores estão com seu produto encalhado, né? Não conseguem escoar a produção em função do óleo e eles estão passando por necessidade. Algumas famílias, inclusive, aos prantos, pessoas dizendo que estão passando fome, seus filhos passando fome, em função de não poder vender o seu produto, o seu pescado. Isso, evidentemente, é um problema seríssimo e nós não podemos ficar alheios a essas questões que são candentes e precisam de respostas urgentes, porque a fome não espera. Né? Pois é uma tragédia sem precedentes essa, né? Quando se fala de uma cadeia que acaba sendo comprometida, né? Principalmente ao ponto de tirar da mesa dos pescadores a possibilidade de uma alimentação melhor, né? Quando foi colocado aqui pelo Marcelo. Grupos de trabalho por delegações, essa vai ser a próxima etapa depois do seminário, Marcelo? Exatamente. Na realidade, o próprio seminário, no dia 31, esses grupos por delegação já vão, né, se reunir, vão interagir entre si para poder haver essa interlocução, porque às vezes o problema de um é o mesmo problema do outro, não necessariamente, claro, né, porque existem especificidades regionais, mas às vezes as dificuldades, uma vez dialogar, né, os diversos grupos dialogando entre si, podem surgir soluções negociadas. E é exatamente o que a gente quer, essa interlocução, debater, por exemplo, a questão das espécies invasoras. Nós temos hoje uma espécie que é o tucunaré, que é um peixe de origem amazônico, né? Ele vem da bacia amazônica, que adentrou no Rio São Francisco, é um predador. Né? Ele, como não tem predador natural dentro do ecossistema do São Francisco, ele vem se proliferando com uma forma muito acelerada. Isso é um problema sério, né? Porque na medida que você não tem um predador, essa espécie invasora vai criando, né, ampliando a sua área de convivência, de ecossistema e, consequentemente, trazer prejuízos aí para a fauna nativa da região. Um desequilíbrio realmente enorme. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Volte outras vezes. Espero que o seminário seja um sucesso. Mande um abraço para os outros membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e conte sempre conosco aqui da TV Marcanal 25. Muito obrigado, Vilela. Em nome do presidente Anivaldo Miranda, de toda a diretoria do comitê, nós agradecemos o convite e sempre que formos chamados, eu costumo dizer, não será um convite, será uma intimação virmos aqui e debater com a sociedade, com o seu programa que é tão prestigiado aqui na TV Mar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá certo? E por falar ainda em São Francisco, né, o papel relevante que o Rio São Francisco exerce também será tema nesta sequência do TV Mar News. Vou convidar aqui meu amigo Marcelo Ribeiro para poder acompanhar a matéria feita de forma especial pelo repórter Arnaldo Ferreira, diante de tantos pedidos, que traz uma problemática vivida dia após dia para os moradores do Sertão. O Canal do Sertão existe, porém, com recursos do governo federal, com a aplicação de verba pública pelo governo do estado e com a necessidade diária dos moradores com a água do Rio São Francisco, a realidade dos fatos acaba sendo bem diferente. Acompanhe. A segunda obra mais cara do país, o Canal do Sertão, hoje é um cemitério de máquinas e caminhões. A obra hídrica mais importante de Alagoas, quando ficar pronta, promete acabar com a indústria da seca. Mas quando ficará pronta? Ninguém sabe. Hoje ela está parada. A empresa Odebrecht começou a construir o trecho 4 do canal no ano passado. Empregava mais de 1.000 pessoas. Por causa de atrasos nos pagamentos, a empreiteira promoveu demissões em massa. No mês passado, esperava receber 32 milhões de reais de dívidas referentes ao mês de maio. Só recebeu a metade. Daí, a construtora decidiu pressionar os governos federal e estadual. Deu férias coletivas a 250 operários e paralisou tudo. As férias coletivas deveriam durar apenas 15 dias. Há um mês, a obra está assim. Até o engenheiro Pedro Leão, responsável pela construção do trecho 4 do Canal do Sertão, entrou em férias coletivas. Aqui no canteiro administrativo, tudo parado. Apenas os vigilantes trabalhando.
A previsão é que todos voltem no próximo dia 29, mas ninguém tem certeza. Para continuar a construção, a Odebrecht cobra atrasados da ordem de 16 milhões de reais e mais 132 milhões de reais para concluir o trecho 4, que liga os municípios de Senador Rui Palmeira e São José da Tapera. Ainda não há sinalização de pagamento. Este canal já engoliu 2 bilhões e meio de reais. Começou a ser construído em 1990. A extensão dele é de 250 quilômetros. Faz a captação da água do Rio São Francisco em Delmiro Gouveia e, quando ficar pronto, levará até Arapiraca. Atualmente tem 110 quilômetros construídos e com água. A obra é financiada pelo governo federal, que repassa o dinheiro ao governo de Alagoas. Até então, o governador Renan Filho negava que a obra iria parar. No trecho construído, não tem nenhum tipo de fiscalização. Como o governo de Alagoas não tem projeto oficial para aproveitar o Canal do Sertão, a água é roubada de várias formas. Aqui, um flagrante. Ligações clandestinas irrigam propriedades como esta. Nas propriedades, a água roubada irriga plantações sem assistência técnica. Quando o canal tá cheio mesmo, a gente pega uma mangueira e bota aí e vem na gravidade. Mais de 100 caminhões-pipa também retiram água em ligações clandestinas. Aqui um flagrante. O pipeiro confirma que a água que chega de graça é vendida nas comunidades rurais castigadas pela estiagem por R$300. Essa água é boa mesmo? Primeira, meu irmão. Tá levando lá pro sítio, é? Pro sítio. Quantos caminhões-pipa você acha que estão carregando água aí pro sítio? Rapaz, é muitos. É muitos. Muitos caminhões. Porque aqui, esse enchedor aqui, a gente colocou agora, mas lá Vocês mesmo colocaram, né? Isso, a gente mesmo colocou. Lá para baixo é muitos caminhões. É o quê? Uns R$300 um caminhão desse, dependendo da distância? Dependendo da distância, 250, 300. A obra garante mais de 1.000 empregos diretos e 5 vezes mais indiretamente se estivesse funcionando. O desemprego hoje afeta a economia de pelo menos 30 cidades do sertão. O movimento do comércio caiu radicalmente. Muita gente perde com isso. A gente perde porque parou a obra e os funcionários de lá perderam porque perderam seus empregos, o seu modo de sustento, de trabalho. E a gente perde como comércio porque como é que eles vão comprar sem o trabalho deles? Os prestadores de serviço também sentem prejuízos da paralisação do canal e das demissões em massa. Trabalhadores informais, como os mototaxistas, sentem a queda no faturamento. Tá com as 2 semanas que o negócio tá difícil. Muita gente desempregada? Muita gente desempregada. Quer dizer, se fica desempregado, não tem corrida? Não tem corrida. Até pra gente fica ruim. Pra gente não, pra todo mundo, né? Desemprego danado. Em contato com a nossa reportagem, a assessoria de comunicação da construtora Odebrecht confirmou que a obra será retomada se houver o pagamento de atrasados. Sem este montante, não descarta a possibilidade de novas demissões. Tudo dependerá do prestígio político do governo de Alagoas em Brasília para conseguir a liberação dos recursos atrasados via Ministério da Integração Nacional. Do contrário, a construção do canal para aqui e a indústria da seca vai florescer até o sol se pôr no semiárido alagoano. Muito bem, mais uma vez, parabéns ao Arnaldo Ferreira por essa brilhante matéria que nós estamos colocando em evidência aqui no TV Mar News. Você vai poder acompanhar a reprise ou a matéria na íntegra também no portal gazetaweb.com. Participação do Francisco Nogueira, da Paula Daniele na edição, a nossa equipe de jornalismo envolvida também nesse trabalho que traz como denúncia a realidade vivida e o dia a dia das pessoas que dependem do Canal do Sertão. Olha, o final de semana promete também ser bastante movimentado. Vem aí mais uma etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e nós temos o prazer, todas as terças-feiras, você já sabe, com o quadro Saber em Debate, receber o professor Luiz André aqui conosco. Professor Luiz André, agora chega o momento decisivo. Para quem acompanha com muita ansiedade o TV Mar News todas as terças-feiras com a sua participação, chega o momento das dicas, daquele último momento mesmo de você dar realmente a reivindicação para as pessoas que vão fazer o Enem. O que é que você poderia falar para as pessoas, para os concorrentes, para os candidatos? Bom dia. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Verdade, né? Agora todo mundo aposta, já notou? A minha mãe estava conversando comigo.
ainda ontem perguntando sobre os temas, né? As pessoas como um todo têm colocado, isso gera muita ansiedade, não tenha dúvida, né? Um grande problema do nosso tempo, a gente conversava aqui fora a respeito da situação. Nesse final de semana, algumas blogueiros, eles começam a colocar coisas e eu entendo que só piora, né? Entre as ideias aí colocadas estavam, por exemplo, o fato de que os temas têm relação com leis que foram criadas, modificadas no primeiro semestre. De fato tem, não é? Mas entre as propostas colocadas estão umas sem nexo algum, relacionadas, por exemplo, a situações que não chegam a ser fatos sociais, né? Mas nós estamos aqui, Videlano, de fato, para poder fazer essa análise a respeito de algumas possibilidades de temas, tá? Eu sempre entendo que o fundamental aí você ter um conhecimento temático. Esse conhecimento temático proporciona, por exemplo, que você possa encaixar as visões universalistas, que você possa colocar, por exemplo, aquela determinada argumentação em temas que envolvam tal situação. Então, eu acho que pegar alguns eixos temáticos são importantes. Por exemplo, eixos relacionados à vulnerabilidade. Nós comentamos isso aqui semana passada. Importante tema sobre vulnerabilidade, as temáticas. Envolve a questão feminina, por exemplo. Eu aposto num tema que fale sobre maternidade, a mulher-mãe, né? Quer dizer, a questão do desemprego. Comentei isso aqui semana passada. Sim. Você tem uma vulnerabilidade muito importante, que é a vulnerabilidade juventude. Eu aposto nessa temática juventude, porque ela envolve o menor infrator, ela envolve a questão do trabalho infantil, ela envolve a erotização infantil, são todos temas que estão ligados às temáticas. Então, assim, pensar as temáticas é muito importante, tá? E tem as temáticas, eu até brinco aqui, que são as temáticas mais voltadas para o governo, né? Apesar de não acreditar nessa questão ideológica, que são as temáticas mais exaltando a questão nacionalista, tá? Se fala muito da importância, por exemplo, do patrimônio cultural histórico, se fala muito da questão, né, da própria educação militar, são todos temas possíveis, não tenha dúvida não. Agora, o Enem, por ser domingo, eu gostaria que você falasse, professor Luiz André, dessa importância para o candidato, para aquele que quer realmente participar e fazer bem, até porque são metas e o percentual é altíssimo de aproveitamento, dependendo da área que a pessoa escolher. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que você pode passar hoje com a sua vivência, com a sua experiência, para aquele candidato que ainda tem dúvidas de como chegar no local bem preparado nesta última semana. Vale a pena engolir os livros nessa última semana? Ou quem já tinha que estudar, já estudou, o que tinha que ser feito, já foi feito? Eu não sou especialista no assunto, mas a experiência nos leva, claro, trazer alguma consideração nesse momento. Eu tenho 24 anos de sala de aula, convivo com o Enem, especificamente vestibulares, há tanto tempo. Entendo que nesse momento é um momento de desacelerar, né? Se os pais que estão nesse momento ouvindo aqui o Saber em Debate, o quadro Saber em Debate da TV Mar, eles têm que, de fato, começar a trabalhar com essa questão psicológica, que ela é muito importante, né? Entender que são 6 milhões de pessoas que vão fazer essa prova, né? Que essas pessoas, elas passaram um ano inteiro trabalhando, ela estudando, tá entendendo todos os assuntos, que nesse momento é o momento da cabeça funcionar. Desacelerar, tá? Diminuir, claro, a ansiedade, que é muito comum em todas as pessoas. Meu filho está muito nervoso. Não, seu filho está como qualquer outra pessoa, está passando por um momento que é um momento muito importante de definição, Videlano, do que ele vai ser na vida, né? Isso é muito importante que as pessoas possam compreender isso. Então, ir desacelerando, proporcionar um momento de lazer, né? Eu acho que nessa hora estar próximo do filho, da filha, ele é muito importante para que as pessoas possam dormir, ter tranquilidade. Redação é talvez o maior exemplo, né, de algo que é fundamental você estar com a cabeça tranquila, porque as ideias começam a fluir, né? O que foi estudado já foi estudado. Uma outra dica, um outro aulão, eu acho que é válido, não para você permanecer, né, o dia inteiro, mas para que você possa ali, principalmente, estar ao lado de outras pessoas e passar ali a sentir, né, aquele momento e saber que, claro, o que já foi estudado, não adianta mais, né? O conhecimento já foi adquirido. E é somente chegar cedo no dia da prova, né? Chegar cedo, entrar no colégio, né? Se posicionar, aguardar essa prova e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. O óleo, essas manchas de óleo, questões ambientais, eu já te provoquei isso na semana passada, mas é quase que certo, né? Cair justamente no próximo final de semana. É pelas habilidades, né? Nós temos habilidades, competências do Enem relacionadas, por exemplo,
aspectos humanísticos, né, principalmente na prova de geografia, que envolvem o assunto. A questão específica das manchas de óleo, não, porque elas aconteceram agora e a prova já está pronta, né? A prova se encontra, inclusive, já nos estados. Mas a questão ambiental como um todo ela é muito importante. É bom lembrar que ela perpassa todo o governo Bolsonaro, todo. Aliás, né, o governo Bolsonaro começa com uma declaração do nosso presidente afirmando que o Brasil iria abandonar o Tratado de Paris, né, que é o tratado que tem por pretensão diminuir a intensidade do efeito estufa. Enfim, né, deve se cair, não tenha dúvida, não será citado, evidentemente, algo relacionado a coisa tão próxima, mas pela importância que tem o tema e principalmente pelos interesses do tema energia, meio ambiente como um todo, consumo, né, que todos eles têm relação, sem dúvida nenhuma vai aparecer nessa prova, mas eu não tenho dúvida que de fato as efemérides são muito importantes, né, as datas comemorativas, tá? Eu também trabalho com humanas, muito importante lembrar que toda data que esteja completando aí 70 anos, 100 anos, 75 anos, a gente tem o dia D completando data, né, invasão aliada na Normandia, a gente tem os 100 anos do Tratado de Versalhes. Dois fatos, parecem até bobos, né, para os telespectadores, mas muito importantes no tocante principalmente a fatores comportamentais. Trabalho muito em redação isso. Esse ano nós temos 50 anos de dois fatos fundamentais. A chegada do homem à Lua, né, 50 anos, 69 e 2019, exatamente. E o Festival de Woodstock, você pode perguntar, por que tem a ver o Festival de Woodstock com o Enem? O Festival de Woodstock é um simbólico momento de ruptura da questão da juventude, que deixa de ser um componente simplesmente etário, um ponto de passagem, para ser um componente sociológico, né? Para influenciar o movimento da contracultura, o movimento hippie, buscar uma contestação à cultura dominante. Isso pode ser uma questão de sociologia, pode ser uma questão de história, pode ser um tema de redação diretamente ligado à questão da juventude, como aqui coloquei. Quer dizer, tudo isso é muito importante e nesse momento, claro, né, você que já revisou tudo isso aí já tem a tranquilidade para poder fazer essa prova e aí, se Deus quiser, ir buscar a aprovação. Professor Luiz André, muito obrigado, tá certo, mais uma vez pela sua participação, parceiro, sabe muito esse cara, viu? É fera mesmo, né? O quadro Saber em Debate volta na próxima terça-feira, mas durante a semana você vai acompanhar muitas dicas aqui, tá? Vai acompanhar muita informação para você, candidato do próximo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no próximo domingo, uma movimentação enorme em todo o país, para os estudantes, para os candidatos, para os concorrentes, desejando, inclusive, até antecipadamente uma boa sorte, né, Luiz André, para todos eles. Boa né? prova para todos, tá? Lembrar sempre, né, que infelizmente as vagas não são para todos, mas que vocês fizeram o máximo, se esforçaram muito, tá? E de certa forma esse esforço será recompensado, não tenha dúvida, tá bom? Pela própria questão, tá? De que se você busca o seu destino, busca aquilo que você vai fazer para o resto da vida. Então, assim, uma excelente prova para todo mundo. Desejo que eu pudesse lá estar fazendo a redação de todo mundo. Se eu pudesse, faria a redação de todo mundo, tá? Mas que vocês certamente vão arrebentar nessa prova. E assim nós vamos encerrando, né, esta edição do TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você, ao lado do professor Luiz André, com o quadro Saber em Debate. Deixo o meu grande abraço, muito obrigado para você que nos acompanhou desde as 8h30 da manhã. Olha, aquele carinho, aquele respeito que todos nós temos diariamente. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do TV Mar News, trazendo muitos assuntos, entre os temas também o Enem do próximo domingo. Um grande abraço para você, fique com Deus. Eu vou ficando por aqui também com o Luiz André. Até amanhã. Beijão.